Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio César, eu sou petiano do PET Mata Atlântica, Conservação e Desenvolvimento e discente do curso de Medicina Veterinária da UFRB. Dando prosseguimento ao nosso ciclo de seminários, que é uma atividade do nosso PET, hoje eu vou falar sobre intoxicação por plantas e suas consequências em ruminantes na região da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um ecossistema considerado como um dos mais importantes em biodiversidade do planeta, bem como um dos biomas mais ameaçados do mundo. Essa imensa biodiversidade de fauna e flora vem atraindo muitos olhares para toda essa imensidão de floresta. O aumento da degradação por exploração de seus recursos naturais está cada vez mais diminuindo todo o espaço verde encontrado nessa floresta. Toda aquela extensão que era visto antigamente, anos atrás, antes de acontecer a ocupação de todo esse litoral, vem hoje cada vez mais sendo diminuído, sendo degradado. A Mata Atlântica estende-se por 1.300.000 km², ou cerca de 15% do território nacional. Atualmente, restam menos de 8% da área original. No mapa, podemos observar toda a faixa que a Mata Atlântica compreende, do norte ao sul. Ela é bastante vasta no litoral e, coincidentemente, como é um local estratégico, nos tempos da colonização, essa área foi a que foi mais ocupada pela população brasileira. A zona da mata corresponde à parte da fachada oriental da região. Abrange porções do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Toda essa faixa, encontrada principalmente na região Nordeste, na nossa região, é ocupada por um local chamado Zona da Mata, onde a sua biodiversidade é imensa. É uma faixa territorial onde a cana-de-açúcar é a cultura mais expressiva, seguida da pecuária de corte com pastagens introduzidas, da fruticultura e do reflorestamento com eucaliptos para madeira e bioenergia. O modelo da pecuária sustentável para o bioma da Mata Atlântica deve ser caracterizado pela presença de árvores nos pastos, adequação ambiental de acordo com as legislações vigentes e pelo aumento da produtividade. Essa região pode ser utilizada como produção de animais, mas obedecendo toda a legislação e seguindo as normas corretas de reflorestamento. Assim, a produção de animais é feita de forma correta e de forma sustentável. Todavia, com o aumento da demanda pela produção de proteína de origem animal, com a criação de gado de corte, vem a necessidade de criar novas áreas de pastos para a introdução desses animais no ambiente. Com isso, advém também as consequências dessas ações, como a derrubada das florestas modifica a flora original, acelera o processo de crescimento de plantas indesejáveis, como as plantas tóxicas para os rebanhos, além dos criadores se apropriarem de um bioma que não fazem ideia de suas características e da vegetação que lá se encontram, ocasionando os episódios de intoxicação por esses animais. E muitas das vezes, esses criadores ficam sem descobrir a causa da morte e das lesões, até que se investigue a fundo e observem que a má informação do ambiente que eles estão ocupando estão gerando esses prejuízos e essas consequências para os animais. No Brasil, as intoxicações por plantas nos animais de produção geram importantes perdas econômicas. Devido à grande extensão territorial, a maioria dos animais são criados em sistemas extensivos ou semi-intensivos, em pastagens nativas ou cultivadas, o que aumenta o risco de exposição às plantas. Como o Brasil é um país com imenso espaço territorial, muitos criadores criam seus animais soltos na sua propriedade. Eles ficam pastando durante a maioria do tempo e muitas das vezes podem gerir plantas tóxicas que estão presentes nesses ambientes. Muitas propriedades são perto de matas e onde eram matas viraram propriedades existem resquícios de algumas plantas tóxicas e esses animais, por algum motivo, ingerem essa planta e desenvolvem um quadro clínico.
Em um estudo realizado pelo setor de patologia veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de 1996 e 2005, foi observada intoxicações por plantas que representavam 7,58%, que era 43 mortes de 567 bovinos, 11,46%, que representou 25 mortes de 218 ovinos, e 7,69%, que representou 16 mortes de 208 caprinos. Todas essas mortes causadas por algum tipo de planta tóxica. Das mortes dos bovinos, 62,79% foram atribuídas a lesões hepáticas crônicas. No Brasil, definem-se como plantas tóxicas de interesse pecuário aquelas espécies que, ingeridas pelos animais domésticos sob condições naturais, causam danos à saúde. Mas o que seriam essas condições naturais? Seriam os animais no seu pasto, na propriedade, se alimentando normalmente e, por algum motivo, ingerem alguma planta tóxica que esteja nesse local. E assim venham causar danos à sua saúde, trazendo lesões ou até mesmo levando à morte. Existem experimentos que induzem os animais a essas plantas tóxicas, pois eles observam a qual dose esse animal vem a desenvolver a lesão. E aí registrar qual tipo de dose tóxica é para aquela planta, para qual determinada espécie. A ingestão de plantas tóxicas representa uma importante fonte de prejuízo econômico para a produção animal. No Brasil, de uma população de 221.827.299 bovinos, pelo menos 5% morre anualmente por diferentes causas. E do total de mortes, estima-se que entre 7,4% e 15,83% sejam causados por plantas tóxicas. Isso podemos observar o quão perigoso é essas plantas numa propriedade, essas plantas os animais terem acesso a essas plantas e podendo causar todos esses prejuízos e essas mortes para esses animais, tanto bovinos como ovinos, caprinos, animais de produção em geral. O consumo dessas plantas e a intoxicação por animais de produção é determinado por diversos fatores, que incluem palatabilidade. Algumas plantas são palatáveis, ou seja, têm um gosto que atrai os bovinos, ou ovinos ou caprinos. Esses animais de produção, na sua língua, têm papilas gustativas que podem identificar gostos, sabores dessas plantas e, se for atrativo, os animais vão se alimentar mais delas. Carência de forragem está ligado com outro fator, que é a fome. Logo, se uma propriedade não tem um fornecimento de alimento adequado para os animais e eles passam a ter fome, essas plantas que são encontradas, eles vão se alimentar delas e, como um instinto de sobrevivência, eles vão comer até se tornar saciados. E aí, nessa situação, geram quadros agudos de intoxicação. Longos períodos de privação hídrica e introdução de animais em pastagens desconhecidas. Os animais, quando passam por longos períodos sem acesso à água e eles são introduzidos nesses pastos, eles vão se alimentar para tentar suprir essa necessidade. Vão tentar obter água através do alimento. Plantas em brotação após a primeira chuva. Algumas plantas, quando começam a brotar depois dessa primeira chuva, vão concentrar uma quantidade grande de toxina que é extremamente perigosa nessa fase para bovinos, ovinos, caprinos, animais em geral de produção. Acesso a plantas tóxicas. Como pode observar na imagem, uma propriedade que é próxima a matas, próxima às florestas, que em determinadas regiões é recorrente encontrar alguns tipos de plantas que são prejudiciais ao bovino. Se eles tiverem acesso, eles vão se alimentar. Consequentemente, se for palatável, se eles estiverem com fome, eles vão ingerir essa planta. Basta ter acesso. O bovino é um animal bastante curioso, então ele vai fuçar tudo, vai procurar e vai se alimentar. Isso é um fator perigoso. Período de ingestão. Se o bovino se alimentou num período curto, se ele passou muito tempo se alimentando, isso aí vai ser fundamental para determinar a dose tóxica da planta e o quanto ele ingeriu, para ver se tem chance de reverter o quadro clínico ou não. Susceptibilidade, resistência e transporte.
A depender da espécie de animal e da espécie de planta, cada espécie dessa, em relação, vai ter uma suscetibilidade de gerar o quadro clínico ou vai ter uma resistência maior àquela espécie de planta tóxica. E o transporte tem, como vamos ver lá na frente, certos tipos de intoxicação que depois que o animal vai se locomover, depois que ele ingere a planta, que ele vai se locomover, que desenvolve o quadro. Então, transportes muito abruptos, muito bravos, levando os animais gritando, batendo, depois de ingerir essas plantas, pode fazer com que o animal tenha um quadro súbito dessa intoxicação e venha a causar a morte. E agora chegamos no tipo de plantas tóxicas. Existem relatos de plantas que causam lesões em determinados sistemas do corpo do animal, e assim elas foram divididas, como hepatotóxicas, plantas que vão levar lesões ao fígado, ao sistema hepático, neurotóxicas, plantas que podem causar lesões no sistema neurológico, as cardiotóxicas, que causam prejuízo ao sistema cardiovascular, gastroentéricas, as que vão causar prejuízo ao sistema gastrointestinal e as que têm ação radiomiméticas, que podem levar ao aparecimento de carcinomas, tumores. E assim, partindo para a primeira espécie, temos a Cestrum laevigatum. Ela é da família da Solanaceae, gênero Cestrum, e pode ser encontrada como arbusto ou árvore. É a mais importante planta hepatotóxica do Brasil, que causa intoxicação aguda e lesão direta no fígado. O fígado, ele é um dos órgãos mais importantes do sistema, do corpo, tanto do animal como do ser humano. Lá ele vai metabolizar diversas substâncias que o corpo ingere e absorve. Nesse órgão, ele também é produzida a bilirrubina. A bilirrubina é importante na emulsificação da gordura no sistema digestório. Ela é conhecida também popularmente como coerana, dama da noite e corona, entre outros nomes. Vai depender da região, do local e do conhecimento popular. Ela é encontrada na região da Zona da Mata, dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Vocês podem reparar que a região Nordeste ela é bastante rica nesses tipos de vegetação. E ela oferece bastante risco para todos esses animais de criação que convivem nesse espaço. Sob condições naturais, a espécie mais frequente intoxicada é a bovina, mas já foram relatados casos em bubalinos, caprinos e ovinos. A planta não possui boa palatabilidade, não é boa forma de se alimentar. Os animais não é uma primeira opção para esses animais. Mas eles vão gerir em casos de fome, quase sempre na época de seca e na escassez de pastagem. Então, se tiver uma pastagem que não tiver não fornecer uma boa alimentação para esses animais e essas plantas tóxicas como a Cestrum estiver lá no ambiente, eles vão se alimentar por necessidade. Outra condição para o consumo da planta é a superlotação da pastagem, que provoca competição pelo alimento, facilitando a ingestão, inclusive daquelas poucas palatáveis, como é o caso do Cestrum laevigatum. Então, se essa planta for uma planta que na propriedade tiver vasta, tiver muito no ambiente e competir com a boa pastagem que os animais devem se alimentar, por acidente eles vão ingerir junto com a pastagem boa. E assim eles vão acontecer a intoxicação aguda por essa planta. As folhas são as principais partes ingeridas da planta, contendo os princípios tóxicos conhecidos como gitogenina, digitogenina e cestrumina. A cestrumina oferece a substância amarga, é o que dá a má palatabilidade da planta. Entretanto, os bovinos também podem ingerir os frutos e o caule. Segundo Tocárnia, a dose tóxica da planta fresca varia de 10 a 50 gramas por quilo de peso vivo. Então, a depender da quantidade que o animal ingere e ao peso do animal, o quanto que ele come já pode desenvolver o quadro agudo da doença. Os sinais clínicos encontrados são apatia, anorexia, parada ruminal, ou seja, parada do rumen, que é a primeira câmara do sistema gastrointestinal do ruminante,
tremores musculares, andar cambaleando e às vezes cialorreia, ou seja, salivação excessiva. É encontrado sinais neurológicos. O diagnóstico é feito através da identificação da planta no ambiente da propriedade, mas é fundamental que se faça antes o descarte dos outros diagnósticos, que são chamados de diagnósticos diferenciais, ou seja, quando o animal apresenta determinado sinal clínico para investigar tal doença, é necessário colocar as opções de todas as doenças que pode estar cometendo. Então, se identificou a planta no ambiente, você pode colocar ela como uma suspeita do quadro que o animal está apresentando. Outra doença que é bastante importante e que apresenta sinais neurológicos é a raiva. E a raiva é de extrema atenção, pois ela é uma zoonose e o ser humano pode contrair. É uma doença que é bastante perigosa. Para o tratamento, não tem um tratamento efetivo nesses casos, mas a reversão do quadro neurológico utilizando fármacos e terapias que possam diminuir esses sinais clínicos é muito bem-vindo. Do gênero Palicuri, tem como espécie mais importante, quando se fala em intoxicação, a Palicuri marcgrave. É a nossa segunda espécie que vamos mencionar aqui na nossa apresentação sobre intoxicação. A Palicuri, existe outras espécies, mas a que mais acomete os ruminantes e causa intoxicação é a marcgrave. Em condições naturais, os bovinos se intoxicam por causa da boa palatabilidade da planta, sem necessariamente ter fome. Só basta ter acesso às matas e às capoeiras, que é onde as plantas se encontram. Então, ao contrário da planta anterior que falamos, a Palicuri marcgrave ela já tem uma boa palatabilidade. Então, os bovinos sentem-se atraídos pelo aroma das suas flores, dessa planta, e vão ingeri-la. É comumente conhecida pelos nomes de cafezinho, erva de rato e papaconha. Então, a depender da região, varia o tipo de nome que ela é encontrada. É considerada uma planta cardiotóxica, desenvolvendo problemas cardiovasculares nos animais a longo prazo. À medida que eles vão ingerindo, ao longo tempo, eles vão desenvolvendo quadros crônicos de problemas cardiovasculares e pode desenvolver morte súbita, a depender da dose que vão se alimentar. Palicuri marcgrave é importante nos estados de Pernambuco, Paraíba, leste da Bahia e Alagoas, onde ocorre em áreas da Mata Atlântica, do litoral e da zona da mata. O cafezinho é um arbusto de caule lenhoso, nodoso e quebradiço, semelhante ao bambu. As folhas de formato oval, verdes e rugosas, medem cerca de 10 a 12 cm de comprimento e 3 a 6 cm de largura. Ela é encontrada sempre em terra firme, em lugares sombreados, principalmente nas beiras das matas, entre as capoeiras e nos pastos recém-formados. Uma das principais maneiras de identificar essa planta é através do aroma das folhas que, quando esmagadas, exalam odor de salicilato de metila, característico da pomada Vick e do bálsamo de Bengay. Alguns sinais clínicos encontrados nessa doença pode ser anorexia, apatia, letargia, ou seja, o animal prostrado, caído, sem querer comer, levantar, andar, beber água, estar em decúbito external prolongado, deitado com o peito voltado para o solo, taquicardia, coração acelerado, taquipneia, respiração acelerada, dispneia, respiração irregular. Pode-se encontrar tremores musculares, movimento de pedalagem, ou seja, o animal deitado, tendo movimento com as patas, opstótomo, um enrijecimento muscular na região do pescoço ou de outra parte do corpo, vocalizações e morte. Ou seja, se o animal tiver uma ingestão excessiva, rápida, uma absorção muito rápida da dose tóxica dessa planta, ele pode desenvolver todo esse quadro agudo, tendo o compilado de todos esses sinais clínicos e decorrendo na morte.
Então, é importante a identificação da planta no ambiente para a retirada antes que aconteça esse quadro e leve os animais da propriedade à morte. Pode acometer bovinos, caprinos, ovinos. E um outro caso é a ingestão de pequenas quantidades a mais tempo, a longo prazo. Essa ingestão de pequenas quantidades vai se acumulando e acontecendo problemas crônicos, problemas cardíacos crônicos, desenvolvendo a degeneração do músculo cardíaco, que é o miocárdio, ele vai degenerando, e edema pulmonar e insuficiência cardíaca. Então, a degeneração do músculo cardíaco, das válvulas cardíacas, vão culminar em edema pulmonar e insuficiência cardíaca. Esses dois problemas vão gerar consequência a nível sistêmico, a todo o corpo. Então, o sangue que deveria chegar de forma certa, a quantidade certa para oxigenar todos os tecidos não vai chegar, pois o coração ele não vai ter mais sua função fisiológica correta, ele vai ser insuficiente. Então, o animal vai ter problemas futuros e desenvolver outros sinais clínicos que vão culminar com a morte desse animal. Partindo para a nossa terceira espécie de planta tóxica, temos a mascaginha rígida. Ela é da família da Malpighiaceae, é conhecido popularmente pelos nomes de tingui, timbó e pelabucho, entre outros, a depender da região e do conhecimento popular. É a planta tóxica mais conhecida e difundida e importante da região Nordeste e parte da região Sudeste do Brasil, responsável por causar morte súbita de bovinos, além de caprinos e ovinos. Ela é encontrada na zona da mata, no litoral, mas também pode ser identificada na região mais seca, na parte mais interior do continente brasileiro, na região do sertão. Causa certo vício nos animais quando encontrada no pasto. Eles se alimentam desenfreadamente até alcançar a dose tóxica. É uma planta que, quando os animais se alimentam, eles sentem um gosto, é boa palatável e os animais ficam viciados nela. Então, se tiver na propriedade essa planta de forma abundante, vai causar problema. Os animais vão se alimentar, vão se intoxicar e vão correr perigo de morte. Ela desenvolve alguns sinais clínicos. Está ligada ao movimento, ou seja, a sintomatologia em todos esses casos consiste em apatia, tremores musculares, taquicardia, dificuldade de se manter em pé e dispneia. Os animais eles procuram se manter quietos quando eles se alimentam e a toxina faz efeito, eles vão ficar prostrados, quietos, deitados. E quando o proprietário desses animais vai fazer a condução desses animais, tentam fazer com que eles caminhem, andem, levantem, vai exacerbar esses sinais clínicos, vai piorar. Por isso que está ligada ao movimento. Então, quando os animais se alimentam, ficam prostrados e ao tentar se movimentar, acelera o processo da toxina. Por algum motivo que ainda não é tão estudado, a toxina ela se espalha de forma mais rápida, causando problemas nesses animais. O diagnóstico é feito através dos sinais clínicos, da observação dos sinais clínicos e da identificação da planta no ambiente, observando os animais se alimentarem dessa planta de forma desenfreada. O tratamento não tem um tratamento efetivo, a menos que se retire a planta da alimentação desses animais e se trate com fármacos e terapias que vão diminuir os sinais clínicos que eles estão apresentando. E as precauções a esses proprietários de criação, esses criadores de animais, como bovinos, ovinos e caprinos, é a retirada da planta dos locais onde os animais se alimentam. Se a criação é de forma extensiva, que os animais vão para o pasto se alimentar, ficam soltos na propriedade, é fazer uma varredura de toda a propriedade, a depender da extensão territorial, analisando a vegetação que lá é encontrada. Por isso que é importante ter o conhecimento
do local que você está criando sua propriedade, criando seus animais. E não se apropriar de qualquer jeito, devastar, abrir pasto em matas, sem nem saber o que lá se encontra. E aí pode colher consequências que são a saúde do rebanho e a morte desses animais. E vamos, para finalizar, para a nossa última planta tóxica, a Pteridgium aquilino, mais conhecida como samambaia. Todos já vimos uma samambaia, todos conhecemos samambaia, mas poucos conhecem o poder tóxico que essa planta tem, trazendo risco tanto para os animais como para seres humanos. As samambaias pertencem ao gênero Pteridgium, comporta uma única espécie denominada de Pteridgium aquilino. Trata-se de uma planta bem-sucedida em termos adaptativos. Em vários ecossistemas, ela se adapta muito bem a ambientes variados. E essa adaptação se deve a fatores químicos, biológicos e ecológicos. Então, uma junção desses fatores favorece a sobrevivência dessa planta e a sua reprodução. Todos esses fatores resultam na ampla ocorrência dessas plantas nos 5 continentes do planeta. É uma planta que está bastante disseminada. Ela tem capacidade de resistência a climas desfavoráveis, ao frio e ao calor, resistência da planta ao ataque de insetos e de micro-organismos, capacidade de sequestrar nutrientes do solo a longas distâncias. Então a gente dá para ver que ela é quase indestrutível. Ela sobrevive a vários tipos de condições, a insetos, a mudanças climáticas, frio, calor. Então é muito perigosa para propriedades que têm uma vegetação e criação de animais de forma extensiva. O desmatamento e a transformação de extensas áreas para uso de agropecuária ou agrícola têm contribuído na disseminação da samambaia. Então, desmatamento de áreas que já têm uma vegetação local para a criação de animais ou para plantações favorece a disseminação da samambaia. Se caso chegue sementes, esporos dessa planta e caem no solo e comece a germinar, será muito difícil combater, porque ela é de uma rápida reprodução. Falando dos sinais clínicos e das lesões que a ingestão por samambaia pode promover, temos a deficiência de tiamina. A tiamina é uma substância que é importante para a visão do animal. E a samambaia apresenta uma enzima chamada de tiaminase. Ela irá degradar a tiamina, prejudicando na visão. Degeneração retinal progressiva, degeneração da retina. A samambaia, a ingestão, pode provocar essa degeneração da retina. E o que é a retina? A retina é uma estrutura no fundo do olho que é importante para a formação da imagem. E com a degeneração dessa estrutura, a imagem não vai ser formada adequadamente e o animal já vai ter mais um problema de visão. Então, vemos que já temos 2 sinais clínicos que causam problemas visuais. Hemorragia aguda. O animal, o bovino, o ovino, o caprino, vai ter hemorragia espontânea, sangramentos pelo nariz, pelas narinas. Hematúria enzootica bovina. É um sinal clássico de intoxicação por samambaia. O bovino vai estar urinando sangue. A urina vai estar com presença de sangue, uma urina vermelha, densa. A degeneração progressiva da retina leva à atrofia da retina. Então, uma coisa leva a outra. A degeneração levando à atrofia vai ser muito mais difícil de reverter a situação da visão do animal. Então, um consumo exacerbado e um consumo a longo prazo pode levar a problemas na retina e assim o animal ter dificuldade de formar a imagem, ficando cada vez mais cego. A escassez de alimento causa vício. Um dos fatores que leva os animais a se alimentarem é o vício em consumir a planta depois de repetidas vezes de ingestão. Então o animal comeu uma vez, gostou, comeu de novo, e se na propriedade tiver muita samambaia, aí
o animal vai se alimentar à vontade, o rebanho inteiro vai se alimentar. Carência de pastagem fibrosa, uma pastagem com mais fibra, mais rígida. O bovino precisa disso para ruminar, precisa disso para poder fazer o movimento das câmaras do sistema gastrointestinal. E a alimentação com feno contaminado por samambaia. Então, no processo de fabricar o feno, que é retirar as plantas, colher todas as plantas para produzir o feno e vem samambaia junto, o animal, quando se alimenta do feno e da samambaia. Então, aí causa mais um problema e gerando todos esses sinais clínicos. E outro problema que a samambaia também leva e é muito perigoso, causa muito problema na criação de bovinos, é a formação de nódulos na região da base da língua e laringe. O animal, quando tem ingestão de samambaia por tempo prolongado, pode apresentar obstruções. E quando tem uma obstrução numa propriedade que o médico veterinário vai atuar nesse caso, ele vai tentar desobstruir, porque pode ser, em muitos dos casos, bovinos ficam entalados com laranjas, caroço de manga, e aí passa uma sonda para tentar empurrar essa estrutura que está obstruindo para seguir o fluxo do trato gastrointestinal e desobstruir o animal, e assim ele poder beber água novamente e se alimentar. Quando o médico veterinário tenta fazer essa desobstrução e não sai, não passa, não vai de jeito nenhum, precisa realizar uma inspeção mais minuciosa do que é que está obstruindo, utilizando raio-x ou palpação e observar que tipo de estrutura. Por isso que é importante a realização da anamnese, que é a pergunta para o proprietário do histórico. Será que na propriedade tem samambaia? Fazer uma investigação. Se identificar que os animais se alimentam dessa planta, o proprietário falar que sim, que os animais comem a samambaia, é um indicativo para carcinoma. Então, a samambaia tem um poder carcinogênico. Ele pode produzir tumores, nódulos na região da base da língua, da laringe e assim poder causar esse tipo de obstrução. E essa obstrução é muito perigosa, pois os animais ficam salivando, não conseguem ruminar, não conseguem se alimentar e aí levando a emagrecimento, anorexia até a morte. E assim, pessoal, foi o fim da nossa apresentação aqui. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Sigam nossas páginas do Facebook, Instagram e aqui está nosso Gmail. Estou aberto a qualquer dúvida. Vocês podem mandar pelo Gmail, pelo Instagram e a gente pode estar esclarecendo. Espero que vocês tenham gostado muito dessa apresentação. Foi um desafio, pois a gente está aprendendo essa forma de apresentação online e agradeço muito a atenção de vocês, a paciência e estamos juntos aí. Valeu, pessoal. Abraço.